Bom dia a todos. O meu nome é Bruno, eu vou mediar a mesa desse segundo dia do encontro, do colóquio, né, em homenagem à poeta Eurídice Fontella. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer infinitamente a disposição da professora Marilena Chauí, da professora Patrícia Lavelli, em nome dos organizadores deste evento, pela disposição de se juntar a nós e pensar, refletir e ler, que é a maior homenagem que a gente pode fazer a um escritor, a poesia da Eurídice. Nesse dia também a gente se felicita muito porque a gente está esperando a chegada, que a gente espera que aconteça até o final dessa mesa, talvez à tarde, do lançamento de uma coletânea de textos que teve entre seus organizadores a professora Patrícia Lavelli e que é fruto de um evento feito na PUC-Rio e cujo rendimento foi um livro chamado Poesia e Filosofia, uma homenagem a Eurídice Fontella, que estará à disposição dos interessados na obra da Eurídice para aquisição, né? Então, professora Marilena, muito obrigado por se juntar a nós. Professora Patrícia Lavelli. A professora Marilena é um patrimônio dessa universidade, como todos sabemos, foi laureada recentemente com o título de professora, recentemente, em 2017, né, professora, com o título de professora emérita dessa casa, numa ocasião em que foi ressaltado não só a inesgotável contribuição da professora Marilena para os estudos especializados na obra de Spinoza, mas também pela contribuição absolutamente importante da professora como uma das principais, se não a principal intelectual pública brasileira das últimas décadas. Né? Naquela ocasião, foi dito que a professora fez essa tarefa de levar a filosofia para além dos muros da universidade e colocar a filosofia em circulação nas ruas. Eu acho que isso já dá uma dimensão do trabalho da professora Marilena. Então, mais uma vez, professora, muito obrigado por estar aqui conosco. E a professora vai fazer uma fala cujo título é Eurídice e a Filosofia. A professora Patrícia Lavelli, professora da PUC-Rio, fez um doutorado em Paris sobre a obra de Walter Benjamin, né? E atualmente ela orienta no programa de pós-graduação em Literatura e Cultura e Contemporaneidade. Ela também é poeta, tradutora, traduziu alguns poemas da Eurídice Fontella para o francês, ou seja, também faz a divulgação da nossa poeta no exterior, e pesquisadora, né, com vários textos sobre a intersecção de filosofia e poesia na obra da Eurídice. Então, professora Patrícia, muito obrigada por se juntar a nós, e a conferência dela terá como título, né, que está em consonância com um dos poemas da Eurídice, que se chama Transpor sem iridir o sangue. E a professora Patrícia vai falar na sequência da professora Marilena, a quem eu passo a palavra e não vou fazê-los mais esperar pelo prazer de ouvi-la. Muito obrigado, professoras. Bom, obrigada pelas suas palavras, Bruno. Bom dia a todas e a todos. Foi pedido que eu falasse sobre a Eurídice como aluna da filosofia. E depois eu decidi que, além de contar um pouquinho sobre... E vai ser meteórico o que eu vou falar sobre Eurídice como aluna de filosofia, porque ela foi meteórica também. E eu vou pontuar alguns aspectos da poesia da Eurídice em que, às vezes, a filosofia está explicitamente indicada. Lá tem um poema sobre Kant, um poema sobre Pascal, um que se chama Metafísica, outro que se chama Maiêutica. Então, é óbvio que há uma designação, mas não é, embora eu vá fazer menção a isso, não são esses momentos nos quais ela explicitamente se refere à filosofia que me interessam, mas o instante no qual ela filosofa ao fazer poesia. Mas não é uma poesia filosofante, é isso que eu queria deixar claro, né?
é filosofia, não é filosofante. Né? Bom, então, a primeira coisa que eu não sabia que foi feita uma biografia, que há uma biografia da Eurídice. Né? Eu não sabia. Senão eu teria ido consultar para verificar o quanto a biografia bate com as minhas lembranças a respeito dela como minha aluna. Né? Então, ela foi nossa aluna, e aluna lá do departamento, no momento em que nós fomos expulsos da Rua Maria Antônia e viemos para um conjunto de barracos, eram barracos mesmo, né? Não eram prédios, uns barracos que depois foram transformados num prédio onde é a psicologia. O Instituto de Psicologia é lá. Mas nós fomos jogados lá, Ciências Sociais e Filosofia, fomos jogados nesses barracos. Eram uns barracos de eucatex. A coberta, as telhas eram de tal maneira que no calor você não suportava, era um inferno. No frio você congelava e quando chovia você não podia falar porque o barulho da chuva era mais forte do que a sua voz. Né? E as salas eram separadas umas das outras por paredes que não chegavam até o teto. Então você tinha que dar a sua aula de uma maneira a mais, com a voz que eu tenho era um inferno, com a voz a mais moderada possível, porque senão você interferia na aula do outro professor. E os alunos que estavam sentados na parte de trás da classe assistiam 2 aulas ao mesmo tempo, porque assistiam a do professor na classe em que eles estavam e a do outro que estava falando lá. Isso é para vocês terem uma ideia do lugar. Bom, foi nesse lugar que Eurídice veio como aluna. Então, o que acontecia? Foi um período em que, por essas coincidências estranhas e, ao mesmo tempo, por esse kairos importante, foi um momento no qual se discutia muito a questão da linguagem nos cursos. Eu, por exemplo, dava um curso sobre Merleau-Ponty a partir da linguagem direta e as vozes do silêncio. O Salinas dava um curso sobre Rousseau, a origem das línguas, né? Discurso sobre a origem das línguas. O Victor Quinol dava um curso sobre Mário de Andrade. O Jean Galard dava um curso sobre pintura e linguagem. Havia o curso de Otília, sobre Baudelaire. Vieram como visitantes o Foucault, com a ordem do discurso, e o Vernon, com as análises a respeito da tragédia grega. Né? E o professor Pochat, que havia sido um especialista em Aristóteles, foi para os Estados Unidos, virou filósofo analítico, foi estudar lógica e voltou e dava curso de lógica. Então, eu estou mencionando isso para vocês terem uma ideia do número de gente que, com focalizações diferentes, estava falando de linguagem. Né? E Eurídice era, então, aluna. E a reação da Eurídice era muito interessante. Às vezes, Eurídice gostava muito do que ela tinha escutado. Ela ficava entusiasmada. Ela saía da classe e gritava no corredor. E todo mundo escutava, porque como não tinha... Né? E ela gritava, você via que ela estava produzindo um poema. Ela gritava, ela trocava as palavras, ela ia para lá e para cá, andava rápido no corredor, e depois ela silenciava e entrava na sala de aula outra vez. Às vezes, ela achava que o professor estava falando bobagem, que aquilo era besteira, que estava errado, e ela saía. Ela saía e fazia um comício. Está tudo errado, é uma bobagem, uma besteira, por isso, por aquilo. Explicava tudo. Depois que ela gritava bastante, ela entrava outra vez na classe e continuava assistindo a aula. Né? Isso é para dizer a vocês que ela foi uma aluna incomum. Incomum. Não só porque ela ia produzindo a obra à medida que ela assistia os cursos, mas também porque ela refutava os cursos e porque ela se pronunciava a respeito. Numa época em que os alunos de hoje não fazem ideia do que era antigamente ser aluno de um curso. Você se sentava comportadamente, com o seu caderno, o seu lápis,
as obras de referência e assistia religiosamente o curso com a palavra sagrada pronunciada pelo professor. Então, Eurídice era um acontecimento, porque ela era uma profanação total. Ela profanou o espaço sagrado do ensino da filosofia de todas as maneiras como ela pôde, né? Então, eu quis trazer isso porque essa é a lembrança feliz que eu tenho. Porque eu tenho uma outra da qual eu não vou falar, e que é uma lembrança muito infeliz que eu tenho do período em que ela morava na Liberdade, num lugar terrível, e onde ela não tinha papel para escrever, não tinha nada, não tinha recurso nenhum. Então, disso eu não vou falar. Eu prefiro falar dessa Eurídice gigante, né, do início do curso de filosofia. E para marcar, por que eu fiz essa referência à questão da linguagem? Porque a primeira coisa que eu gostaria de enfatizar, nisso que eu chamo de uma poesia filosófica, ou uma filosofia poética, né, é o papel que o silêncio tem. Vocês sabem, o Merleau-Ponty diz que o silêncio não é a negação da palavra. O silêncio é o forro que atapeta a palavra. O silêncio é o invisível da palavra e aquilo que permite que a palavra faça sentido, que ela tenha sentido. São os silêncios entre as palavras, ou no interior de uma palavra, que produzem um sentido. Então, o silêncio é constitutivo da palavra. Eu considero que a maior parte dos poemas da Eurídice faz isso. Mas eu gostaria de destacar alguns onde a quebra que ela faz da palavra, né, muitas vezes não é uma quebra silábica, né, ela quebra em letras, né? Essas quebras que ela faz e os espaços que são estabelecidos entre a palavra quebrada e a palavra seguinte, eu tomo como essa manifestação do papel constitutivo do silêncio no sentido da palavra. Eu vou tomar três pequenos exemplos do que eu chamo a revelação do ser da linguagem pela Eurídice. O primeiro é alvo. Não, o primeiro, evidentemente, é fala, né? Então, tudo será difícil de dizer, a palavra real nunca é suave. Tudo será duro, luz impiedosa, excessiva vivência, consciência demais do ser. Tudo será capaz de ferir. Não há piedade nos signos, nem no amor. O ser é excessivamente lúcido e a palavra é densa e nos fere. É uma teoria da linguagem que nós temos aqui, não só da poesia, mas do ser da linguagem, né? A palavra é densa e nos fere. E é essa densidade e essa ferida, que é essa relação interna entre o som e o silêncio, né, que eu queria exemplificar, essa densidade que fere, com alvo, né? No alvo, eu devia ter... É que eu não sei fazer essas coisas. Eu sou muito ignorante, mas... porque precisa ver, né? Tem que olhar o que ela faz aqui, né? Mas miro e disparo, 2 pontos. O alvo. O ao. O a. Centro exato dos círculos, o a. Que ela acabou de separar de tudo. O alvo é o a. É ele que é o centro. Pelo modo como ela dividiu, é ele que vai ser o centro. De tal maneira que ele é o centro exato dos círculos concêntricos.
Portanto, dos círculos, dos círculos, dos círculos, dos círculos, dos círculos. De todos os círculos. Né? Branco do A, que foi o que ela separou, não é? Branco do A. A branco. Ponto. Branco. Atraindo todo o impacto. Eu não vou prosseguir, eu vou no último verso. Miro e disparo, porque é um alvo, né? Eu miro e disparo. O A. O al. O alvo. Então, a desmontagem no primeiro verso e a remontagem no segundo é o papel que, na quebra das palavras, o silêncio tem para produzir sentido. Né? Por que ele atapeta a linguagem? Por que ele é o forro invisível que atapeta a linguagem para a produção dos sentidos? Eu acho que é isso que Eurídice está mostrando de uma maneira veemente. No partilha, eu destaquei para quem está com essa edição, é a página 258. Ela diz: partilharemos somente esta maior intensidade. 2 pontos. Absoluta palavra, sozinho, absoluta palavra, que nos pertence integralmente, que é o contraponto ao primeiro, né? Em que a palavra é densa e nos fere, mas agora a palavra que nos pertence integralmente, numa partilha. Né? E última reflexão sobre a linguagem e o silêncio que é constitutivo dela é Newton, né? O poema sobre a gravidade, página 292. A maçã cai e os astros dançam. O abismo atrai, o abismo caio em mim. É uma perfeição, né? É uma perfeição porque é a maneira pela qual, através desses cortes e dessa presença de um silêncio no interior da palavra, que o sentido vem. Né? Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de destacar, já que o meu tema é Eurídice e a filosofia, é a maneira pela qual ela desvenda o ser da linguagem pela sua relação interna com o silêncio que é constitutivo da palavra. Né? A segunda menção que eu quero fazer é sobre a relação com o tempo. Então, para os que têm essa edição, é óbvio, página 66, Advento. Né? Deste tempo múltiplo, o que nascerá? Da onda rítmica, da onda, que pode ser lido assim, da onda rítmica amplitude de intensidade, ou da onda, rítmica amplitude, rica amplitude da intensidade, da intensidade amorfa, ritmicamente esfacelada. Posso ler em vários tempos. Ou seja, então, do múltiplo que mais que tempo virá, e que luz haverá além do tempo. O que eu queria dizer é que a construção do poema, o modo como ele é construído, ele é a visualização que nós temos do tempo. Ela não está falando sobre o tempo, ela está mostrando o tempo. Ela está fazendo o tempo, ela está através do poema, nos fazendo ver o que a temporalidade é. Ou seja, do mesmo modo que ela nos faz ver o que é o ser da linguagem, ela nos faz ver o ser do tempo.
É impressionante. E é por isso que você pode ler em vários ritmos e em várias junções, dependendo do modo como o tempo está sendo construído, né? E, evidentemente, na referência ao tempo, é claro, a referência mais importante, que é ao Kairos, né? E é interessante porque foi uma época na qual, tanto nos cursos do Vernon, a ideia do Kairos era muito, muito enfatizada, como em cursos sobre o Benjamin, por exemplo, cursos em que eu fazia referência ao Eclesiastes por causa do Spinoza, havia essa ideia, e eu tinha dado um curso sobre a medicina grega e a importância na medicina grega do momento oportuno. Que o primeiro aforisma, né, do Hipócrates é sobre o Kairos, né? E então reencontrar na reflexão da Eurídice essa reflexão absolutamente nova sobre o Kairos, que não tem nada a ver com o que está no Eclesiastes, que não tem nada a ver com o que está na medicina grega, que não tem nada a ver com o que está na tragédia grega. Ela reinventou o Kairos, porque ela reinventou o tempo, né? Então, quando pousa o pássaro, porque senão ele cai, né? Quando acorda o espelho, e eu quero falar um pouquinho disso, eu não vou trabalhar a noção de espelho, que eu sei que ela é muito importante para todos vocês, mas há uma outra coisa que eu quero dizer aqui depois. E quando agora vem a noção mesma do Kairos, quando amadurece a hora, né? Do pássaro que pousa, porque chegou o momento dele parar de voar. É o momento oportuno para ele, né? Ou a hora que amadurece, né? Que chegou, portanto, como hora oportuna. Mas o interessante é quando acorda o espelho. O que ela quer dizer com isso? Há na filosofia grega, na filosofia grega, duas concepções a respeito da visão. Numa, a visão tem como ponto de partida os olhos. Os olhos são raios de luz que iluminam as coisas e fazem elas serem vistas. E a outra concepção é o contrário. As coisas enviam raios de luz para os nossos olhos e nos fazem ver, né? E vai haver um esforço enorme por parte de alguns dos filósofos, seja de optar por uma dessas posições ou de conciliar as duas. E o esforço que é feito de conciliação por Aristóteles leva Aristóteles à questão do espelho, né? Porque a questão do espelho, e é o que está aqui, quando o espelho acorda. O que Eurídice quis dizer quando o espelho acorda? Qual é a questão que Aristóteles coloca? Aristóteles coloca a seguinte questão: se as coisas são vistas a partir do meu olhar, sou eu que faço o espelho existir. Mas se sou eu que faço o espelho existir, como explicar que o espelho reflita a minha imagem? De onde vem que ele tem a capacidade de ele enviar para mim a minha própria imagem? Então, a explicação de Aristóteles é a ida da luz e a vinda da luz no espelho é um momento em que a potencialidade da visão é atualizada pelo espelho. O espelho atualiza, portanto, a capacidade que ele tem de refletir, porque eu estou na frente dele, e a capacidade que eu tenho de fazê-lo refletir, porque ele me vê. Isso, diz Aristóteles, quando o espelho se atualiza, o espelho acorda. Que é o que Eurídice está dizendo. Esse é o tempo oportuno. O tempo no qual
nada ficou em potência, está tudo atualizado e a visão é perfeita, a visão é plena. O pássaro pousa, a hora amadurece e o olhar vê tudo, que é o espelho que acorda. Bom, queria fazer... Vou concluir rapidamente. Eu queria fazer algumas observações sobre transposições, não apenas o volume Transposições, né? Mas a maneira pela qual ela opera transposições e ela opera inversões. A minha preferida, ó, evidentemente, é por uma pura preferência. Vou falar primeiro da minha preferida, mas depois eu falarei das outras. A minha preferida é em Elianto. Então, é as sereias. Eu acho que não existe coisa mais gigantesca do que as sereias, para mim, para o meu gosto. Então, página 96, para quem está com essa edição. Né? Atraídas e traídas, atraímos e traímos. Nossa tarefa, fecundar atraindo. Nossa tarefa, ultrapassar traindo. Ultrapassar traindo o acontecer puro que nos vive. Então, nossa tarefa, fecundar atraindo nossa tarefa, que é ultrapassar traindo o acontecer puro que nos vive. Nosso crime, a palavra. Nossa função, seduzir mundos. Deixando a água original, cantamos, sufocando o espelho do silêncio. Ou seja, quem, senão Eurídice, destruiu a mitologia negativa das sereias? As sereias são fecundas. As sereias foram traídas. As sereias têm como função a palavra. Não é um canto qualquer, é um canto falado. Elas não é um som. Não é isso. As sereias falam. O canto delas é uma palavra. Né? E elas vão... Qual é o trabalho que elas fazem quando elas cantam? Elas sufocam o espelho do silêncio. Elas trazem o quê? Plenitude. Eu fico muito arrepiada com as sereias, porque é gigantesco o que ela fez aqui. Ela desmontou uma tradição mitológica completa. Né? As sereias são outra coisa. Né? Ainda nessa linha do que eu chamo de transposição, evidentemente, o que está em teia. Né? Na página 304, comer o vinho, beber o pão. Né? E aí vem, nesta luz, e entre parênteses, natural, com uma pergunta, da desrazão. Então, parece uma desrazão comer o vinho e beber o pão, óbvio. Mas o que é a luz natural? Mas a luz natural é o que a filosofia, desde o começo, chamou de razão. E, portanto, comer o vinho, beber o pão, né, na luz natural, ou seja, na luz da razão, é uma completa desrazão. Né? E, por isso, o que você tem aqui é... A Eurídice, lá, ela pôs em questão as sereias, aqui ela pôs em questão a luz natural e a racionalidade, através da inversão do comer e do beber. Né? E, finalmente, também para ilustrar esse que eu acho também maravilhoso, para ilustrar o que eu estou chamando aqui de transposição, voo, né? Na 391. Ter asas é não ter cérebro. Ter cérebro é não ter asas. Eu me sinto completamente sem asas, né? E é de nós que ela está falando, né? Então,
não é apenas porque o pássaro tem mesmo um cérebro muito pequenininho, a gente sabe disso, mas não é a questão neurofisiológica do minúsculo cérebro que ele tem. O importante é que ele voa. E nós, porque temos cérebro, não podemos voar, ou seja, nós não somos capazes de criar, de inventar, de inovar, de fazer um mundo novo, né? Voar é isso. Nós não somos capazes, porque o pensamento sufoca isso. Nos faz ficar com o que está dado. E a trabalhar o que está dado. E o que pode ser demonstrado. E o que pode ser provado. E o que tem limite. É assim que o cérebro funciona. Né? O cérebro funciona fechado dentro da cachola. Né? Então ele não voa. Né? E a última transposição que eu acho muito importante para mim, é a construção do teia. Porque teia começa com a fecundidade da aranha, tecendo a teia. E ficando lá no centro à espera da presa. Mas a ideia é que a aranha tece a teia porque ela é fecunda. É a fecundidade da aranha que produz de dentro dela a teia. E o volume termina com Vésper, a estrela altíssima, perfeita, e a Eurídice diz infecunda. Então, ela vai da fecundidade plena da aranha que tira de dentro de si a teia, para a infecundidade da estrela que brilha na sua pureza e não cria nada. E é uma inversão, porque tradicionalmente você acha que a aranha é um inseto nocivo e perigoso e que as estrelas são o belo mundo. E ela inverte. A aranha é fecunda. E a estrela altíssima, no seu silêncio, é infecunda. Bom, e eu quero concluir com duas referências diretas que ela faz, aí diretas mesmo, à filosofia. Né? Maiêutica é uma, e metafísica ou metalinguagem, não é formidável? Metafísica ou metalinguagem é a outra. Então, maiêutica... na página 280. Não, perdão. Maiêutica é na página 280. Maiêutica. Gerar é escura, lenta forma informe. Gerar é força silenciosa firme. Gerar é trabalho opaco. Só o nascimento grita. E que é o que faz Sócrates, né? Quando ele diz que ele é o parteiro das almas. E a filosofia é o parto das almas. Né? O que Eurídice faz? É o parto, sim, mas não das almas. É o parto de um grito. Né? É o parto da palavra. Né? E essa minúsculo com o qual eu vou encerrar, que se chama, página 219, da metafísica ou da metalinguagem. O que é o que é? Ou, o que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é? E eu poderia prosseguir e dizer para vocês que é possível ler pelo menos de 20 maneiras diferentes. E a ideia de que a metafísica, afinal, é linguagem. Obrigada.
Bom, obrigado, professora Marilena, por esse trabalho de pensamento que a senhora dividiu com a gente. E agora eu vou passar a palavra para a professora Patrícia Lavelli. Será que está funcionando o outro microfone? Acho que funciona. Acho que está funcionando, sim. Tá. Eu queria primeiro agradecer muito o convite para falar, mas também a oportunidade incrível de ouvir isso que eu acabei de ouvir, porque assim, estou até um pouco emocionada. É uma coisa que eu sempre tive vontade, curiosidade, de saber o que a Eurídice lia, que aulas ela assistiu. Você acabou de me dizer um monte de coisas que depois a gente tem que conversar muito mais. Eu aprendi um monte de coisa em muito pouco tempo, e acho que isso é realmente interessante, acho que é fundamental. Acho que é preciso fazer uma recepção da Eurídice em função dessas questões também, uma biografia intelectual, né? Enfim, então, queria agradecer muito a iniciativa do colóquio, esse encontro, que para mim está sendo maravilhoso. Enfim, emocionante também, né? Modestamente, minha temática também tem a ver com poesia e filosofia. É uma temática que me interessa há muitos anos. Mas eu cheguei no meu tema meio por acaso, né? No momento em que eu relia os poemas de transposição, procurando um tema para minha apresentação no colóquio, eu me deparei quase por acaso com a passagem da Vida do Espírito, da Hannah Arendt, intitulada Linguagem e Metáfora. Pareceu-me imediatamente que as duas autoras se confrontavam a um mesmo problema, embora de modos muito diferentes, de pontos de vista completamente diferentes, e, sobretudo, usando um material diferente, né? As duas tematizavam a transferência ou a transposição metafórica, que abre passagens entre a experiência sensível e o que é apenas pensável. Esse tema, que nos leva diretamente ao problema da apresentação do pensamento na linguagem, conduz à antiga e íntima, embora por vezes conflituosa, relação entre poesia e filosofia. Mas o que eu gostaria de colocar aqui em cena não é tanto o diálogo que tradicionalmente opôs e ligou poesia e filosofia, considerado de modo geral e às vezes essencial, mas uma conversa imaginária, né, entre essa filósofa, uma filósofa em particular, Hannah Arendt, nesse texto em particular, e uma poeta em particular, Eurídice Fontella, sobre um objeto também específico, uma temática específica, que está presente muito nesse primeiro livro, né, sobretudo. Essa ficção teórica de um diálogo entre a pensadora, que, aliás, também escreveu poemas, embora nunca tenha publicado, nunca foi uma poeta profissional, né, e essa poeta que estudou filosofia, mas também não se tornou uma filósofa profissional, não significa renúncia a um cuidado metodológico que me parece fundamental. Não quero, de modo algum, fazer da poesia de Eurídice uma ilustração para a argumentação conceitual de Hannah. Diálogo implica convergências e divergências, nesse caso também diferenças de pontos de vista, de material, enfim. Os poemas de Eurídice que tematizam a transposição metafórica o fazem do interior das próprias metáforas neles construídas, criando estranhos e interessantes efeitos autorreflexivos. Neles, a investigação do tema é interna ao fazer poético em sua materialidade textual, mobilizando também o que há de mais sensível na língua, seus ritmos, rimas, efeitos melódicos, enfim. O texto de Hannah Arendt se apresenta como um ensaio filosófico no qual a argumentação conceitual predomina, mas se relaciona com as construções metafóricas sobre as quais ela, inclusive, reflete, né? Respeitando essas diferenças, vou, então, proceder em dois tempos, de duas maneiras diferentes. Primeiro, de um modo mais teórico e expositivo, numa reconstrução comentada do ensaio da Hannah Arendt, em seguida, de modo crítico, confrontando a materialidade textual de alguns poemas da Eurídice, que eu selecionei uma certa série que me parece ser significativa dessa problemática da transposição. Enfim, eu botei algumas citações também do texto da Hannah Arendt, né, para facilitar. O famoso aforisma de Wittgenstein sobre o que não podemos falar, devemos nos calar, deveria aplicar-se, se levado a sério, não apenas ao que se encontra além da experiência sensorial, mas ainda aos próprios objetos dos sentidos. Nada do que vemos, ouvimos ou tocamos pode ser expresso em palavras que se equiparem ao que é dado nos sentidos.
A constatação se encontra na Abertura da Vida do Espírito, último livro de Hannah Arendt, e conduz a um dos pontos de partida que levam aquela que se concebia como uma pensadora política a pensar o próprio pensamento em sua expressão linguística, fazendo dessa obra de sua maturidade um trabalho de filosofia teórica. Ela nos leva à seguinte interrogação: não foi precisamente a descoberta de uma discrepância entre as palavras, o médium no qual pensamos, e o mundo das aparências, o médium no qual vivemos, que conduziu pela primeira vez a filosofia e a metafísica? A provocação, no interior da pergunta, está em insistir nessa palavra desacreditada, não tanto por aqueles que consideram que tais questões não têm nenhuma importância, mas justamente por alguns filósofos, como Nietzsche ou Heidegger, pretenderam destruir ou superar a metafísica. Ora, de acordo com Arendt, é sobretudo Kant, e não Heidegger, que teria, se não abolido, ao menos transformado radicalmente o sentido que a metafísica pode reivindicar ao repensar a distinção entre pensamento e conhecimento, estabelecendo fronteiras entre os conteúdos especulativos que a razão não pode deixar de pensar e os objetos que o intelecto é capaz de conhecer. Afinal, a metafísica tradicional, baseada na separação entre o sensível e o suprassensível, fundava-se também e, sobretudo, na confusão entre o que ousamos e devemos especular e o que podemos conhecer. Isso é, na ignorância ou na negligência, sobretudo, do fato de que não somos capazes de um conhecimento certo e verificável em relação a assuntos e questionamentos sobre os quais não podemos nos impedir de pensar. Esses questionamentos não são supérfluos, eles são fundamentais, mas eles não conduzem ao conhecimento. Tirando consequências dessa distinção de extração kantiana entre pensamento e conhecimento, Arendt afirma que essas duas atividades espirituais obedecem a dois interesses distintos, o significado e a cognição. Para antecipar e resumir, a necessidade da razão não é inspirada pela busca da verdade, mas pela busca do significado. E verdade e significado não são a mesma coisa. A falácia básica que preside a todas as falácias metafísicas é a interpretação do significado no modelo da verdade. A formulação sintética de Arendt, que acabo de citar, indica uma reorientação linguística do problema da separação metafísica entre o sensível e o suprassensível. Afinal, a busca do significado pressupõe a configuração discursiva do pensamento, sua relação intrínseca com a linguagem, que, como sabemos, é ao mesmo tempo sensível e inteligível. Invisíveis e ocupando-se com o invisível, as atividades mentais se manifestam apenas através das palavras e também nas palavras, participando delas e participando nelas do mundo das aparências. Entretanto, segundo Arendt, a linguagem não é de modo algum tão evidentemente adequada à atividade do pensamento quanto a visão o é para a tarefa de ver. Se, por um lado, nenhuma palavra diz a complexidade dada na sensação, por outro, nenhuma língua natural dispõe de um vocabulário adequado à apresentação dos conteúdos abstratos que se originam na própria atividade do pensar. Assim, a expressão do pensamento teórico precisa tomar emprestadas à experiência cotidiana palavras com as quais designa conteúdos que não se encontram no mundo das aparências. Apoiando-se, sobretudo, na crítica da faculdade de julgar, e, em particular, numa passagem comentada também por outros autores contemporâneos, em que Kant retoma a problemática do esquematismo para examinar a apresentação simbólica das ideias da razão, Arendt afirma o caráter metafórico de toda a terminologia filosófica e da maior parte da linguagem poética. Segundo ela, a metáfora entra quando a necessidade da razão transcende os limites de um dado mundo e nos leva ao mar incerto da especulação. Eu botei aqui a citação. Na verdade, a citação é uma paráfrase que ela faz de uma determinada passagem da crítica do juízo, que foi comentada também e explorada bastante pelo Hans Blumenberg, que ela cita nesse livro, e que vai tratar da questão das metáforas filosóficas. Ela vai dizer: a metáfora realiza a transferência, metaferem, de uma genuína e aparentemente impossível transição de um estado existencial, aquele do pensar, para outro, aquele do ser uma aparência entre aparências. E isso só pode ser feito através de analogias. Kant dá como exemplo de metáfora bem-sucedida
a descrição do Estado despótico como uma simples máquina, como um moedor manual, porque é governado por vontade individual absoluta. Pois entre um Estado despótico e um moedor manual não há, de certo, qualquer semelhança, mas há semelhança nas regras segundo as quais refletimos sobre essas duas coisas e sobre sua causalidade. E acrescenta: nossa linguagem está cheia de apresentações indiretas desse tipo, um assunto que não foi suficientemente analisado até agora e que merece uma investigação mais profunda. O que está, entre aspas, é um comentário do Kant, né? As percepções da metafísica são alcançadas por analogia, não no sentido habitual da semelhança imperfeita entre duas coisas, mas de uma semelhança perfeita entre duas relações, entre coisas completamente diferentes. O que me parece interessante a observação que ela faz a propósito da compreensão aristotélica da metáfora, né, como analogia matemática. Que ela vai dizer que a analogia matemática funciona como uma metáfora para a gente pensar essa semelhança que é da ordem da relação. Quer dizer, não é que a metáfora seja sempre analogia, né? Regra de 3. Claro que não, né? A metáfora não é regra de 3, ela não é reversível, né? Mas a regra de 3 funciona como uma metáfora para a gente pensar a transposição metafórica, que é uma semelhança da ordem das relações. Enfim, me parece que há aí alguma coisa, enfim, que... Uma das consequências que ela tira dessa passagem é a tese de que todos os termos filosóficos seriam analogias congeladas, para usar a sua expressão. Outra consequência apresentada por ela, que nos interessa aqui particularmente, é que a metáfora, servindo sempre de ligação entre as atividades espirituais interiores e o mundo das aparências, seria originalmente poética e não filosófica. Não podemos deixar de concordar com a filósofa que poetas conhecem muito bem a função metafórica e que a poesia tem muito a nos dizer sobre ela. Entretanto, atribuindo a Homero a descoberta da metáfora, o que é, sem dúvida, arbitrário, Hannah Arendt propõe apenas leituras de passagens tiradas da Ilíada e da Odisseia, como exemplos do funcionamento da metáfora, confrontando-se, finalmente, a um tipo bastante antigo e tradicional de transferência poético-metafórica que nos conduz sempre de um dado da experiência sensível à complexidade invisível dos sentimentos que povoam a vida do espírito. Ora, não são assim tão tradicionais as transferências operadas em transposição. E, justamente por isso, sua leitura nos permite reproblematizar o transporte metafórico. Nesse livro de estreia, Eurídice não se contenta em utilizar essa forma tradicional da construção da metáfora que Hannah Arendt identifica em Homero. Ela tematiza poeticamente o próprio procedimento, dissecando, por assim dizer, a transposição. Nesse sentido, inscreve-se plenamente no momento contemporâneo do fazer poético, na medida em que ela tem uma consciência do material com o qual ela está trabalhando, uma consciência... quer dizer, uma consciência poética do fazer poético, né? Acho que é exatamente esse o ponto. Então, em Poesia e Filosofia, um depoimento, texto em prosa bem posterior, de 1997, Eurídice afirma que a redação da maior parte dos poemas de transposição teria precedido seus estudos universitários de filosofia, iniciados em 67, mas teria sido acompanhada pela leitura autodidata de autores como Pascal e de comentadores da escolástica medieval, como Gilson ou Maritain, que lhe trouxeram pela primeira vez a temática do ser. Essas leituras teriam incitado a poeta ao estudo da filosofia. Mas teriam essas referências de juventude influenciado, de algum modo, a escolha do título, da temática que atravessa o livro? De uma certa maneira, o Augusto Massi, ontem, dizendo que o Davi Arrigucci é que sugere o título, né, meio que me conduz a problematizar até essa minha reflexão aqui. Enfim, em todo caso, a temática da transposição aparece no interior de muitos poemas, né? A palavra transposição e a temática da transposição. Enfim, confesso que, ao refazer algumas dessas leituras de juventude da Eurídice, eu fui ler o Gilson, o Maritain, tem tudo isso na biblioteca da PUC, vocês podem imaginar, uma filosofia meio católica, né? Eu não encontrei nenhum elemento que pudesse me ajudar a pensar essa questão da transposição. Também é uma pesquisa ainda em
que pode ser desenvolvida e certamente a Marilena me deu várias outras ideias agora que podem ser incorporadas, né, que eu espero incorporar ainda numa pesquisa maior. Enfim, confesso que, então, que eu não encontrei nenhum elemento sobre o motivo da transposição na Eurídice nessas leituras aí que ela menciona, né? Em todo caso, os poemas não ilustram ou expõem uma teoria prévia da transposição metafórica, isso me parece claro. Eles pensam poeticamente as transferências que eles próprios operam, né? Esse é o ponto. Eu acho que tem uma consciência do pensamento poético na medida em que ele se faz. Nesse sentido, tem uma metalinguagem, mas essa metalinguagem é uma metalinguagem vigorosa, não é um jogo, não é uma brincadeira. Enfim, a abstração desse primeiro título, transposição, né, que designa um processo de ordem intelectual ou linguística, destoa dos 4 outros, Elianto, Alba, Rosácea e Teia, que remetem a objetos ou temas concretos, a símbolos, né, já transpostos, digamos assim. Embora possivelmente anterior à formação filosófica da autora, esse livro de estreia tem um vigor que eu gostaria de caracterizar como metafísico, entendendo-se o termo num sentido bem preciso, isso é, no sentido em que pensa poeticamente a própria relação entre poesia e pensamento, confrontando-se, eu digo pensamento, não necessariamente pensamento filosófico, pensamento mesmo, confrontando-se do interior, autorreflexivamente, a transposição que se opera na metáfora. Não faço aqui alusão, entretanto, a simples jogos de linguagem, né? Como já falei, essa metalinguagem predominante em transposição pressupõe a formulação pressupõe um impulso ético-existencial, eu chamaria isso de ético-existencial, inerente ao poetar como ao pensar, reivindicado, aliás, por Eurídice num texto de 1989, intitulado Poética, uma despretensiosa mini-poética, em que ela diz, eu tenho mais uma citaçãozinha, o que foi que eu... Não, eu não coloquei essa, desculpa, mas não tem importância. Ela diz o seguinte: poemas só belos não são grandes, tem que se considerar o lado ético também. Poesia é arte, talvez a mais antiga da humanidade, e a arte implica um impulso essencial para o mais alto, talvez para o ultra-humano. Me parece claro que, para ela, poesia é pensamento, né? É um modo do pensamento operar. Então, é uma coisa séria, não é uma brincadeira, né? Embora seja uma brincadeira também. Apesar de dizer-se despretensiosa, né, essa mini-poética é de uma grande ambição. Claro está que essa poesia de Eurídice não quer ser a expressão confessional de sentimentos ou vivências subjetivas, biográficas, né? Mas também não visa aquela sobriedade objetiva que caracteriza o programa da Antilira Cabralina, nesse sentido. Verdadeira híbris, sua poética... Híbris é uma palavra que ela usa nesse ensaio, né? Sua poética caracteriza-se como um pensamento selvagem que se interroga sobre si mesmo ao recolocar a questão metafísica, como sugere, aliás, com certo humor, esse poema de Rosácea, que já saiu ontem e que Marilena citou também, que eu também cito aqui. Eu acho que esse poema é um poema que dá muito pano para manga, embora seja tão curto, mas eu não botei ele aqui. Mas você falou ele muito bem, né? Falou de várias maneiras, aquele da metafísica, desculpa, não vou tirar porque senão vai distrair a atenção. Da metafísica ou da metalinguagem, o que é, tem várias maneiras de ler, eu acho que isso realmente é fundamental. Me parece aí que essa ironização da questão metafísica tradicional, o que é a verdade, o que é a beleza, né, como uma estrutura tradicional da questão metafísica, que se relaciona de maneira muito interessante com a questão ingênua. A questão ingênua é uma questão séria, né? As questões ingênuas, as questões que as crianças se colocam, são questões importantes, são questões que depois são depuradas, transformadas por uma linguagem técnica, se transformam em questões filosóficas. Mas a base são essas questões sobre o sentido da vida, são essas questões sobre, né, a verdade, a liberdade, são questões fundamentais, humanas fundamentais. Então, me parece que tem essa ambivalência aí entre o que é, a brincadeira infantil, e
essa dimensão do que o título traz, né, da metafísica ou da metalinguagem, me parece que tem aí enfim, muito pano para manga. Pode-se dizer muita coisa sobre isso. Quer dizer, essa articulação entre a questão ingênua e a questão metafísica, e depois o possível deslocamento da questão metafísica para uma questão ontológica, mas, ao mesmo tempo, há uma ironização da questão ontológica também, né? O próprio que se coloca como questão. Enfim, pode-se dizer muita coisa sobre isso, mas eu acho que é uma brincadeira, mas é uma brincadeira muito séria. É uma brincadeira de alguém que acha que o pensamento e a poesia é uma coisa importante, é uma coisa fundamental. Enfim. Então, dito isso, eu passo à segunda parte do meu texto, que é, mais propriamente, a segunda parte do diálogo, digamos, né? A parte Orídes, que eu intitulei Subjetividade e Transposição, eu e a Rosa. Quem fala nos poemas de Eurídice Fontela? A questão já foi colocada antes. Afinal, muito marcante é a preferência da poeta por verbos no infinitivo, construções indeterminadas e substantivos que lhe permitem omitir ou mascarar o eu lírico, transpondo a própria subjetividade poética numa figura. Entre os 56 poemas que compõem Transposição, apenas 17 contêm marcações da primeira pessoa, das quais somente 7 exibem a sua forma singular, o eu. Confrontando-se ao problema em uma discreta cirurgia da flor, Flora Susequinda aponta a íntima conexão entre os aparecimentos desse raro sujeito, por vezes plural, e a ocorrência de verbos que indicam desconstrução, destruição, quebra, caça, captura. Observa, assim, que um dos movimentos característicos desse eu lírico que brinca, quebrando o brinquedo, colhe, desnaturando o objeto, seria a desmontagem, o fracionamento. Entretanto, em Desafio, que é esse poema aqui, que eu vou ler daqui a pouco, né? Contra as flores que vivo, contra os limites, contra a aparência, a atenção pura, constrói um campo sem mais jardim, que é a essência. Bom, agora eu li tudo cortando nessa canção. Dá para ler de novo, né? Contra as flores que vivo, contra os limites, contra a aparência, a atenção pura, constrói um campo sem mais jardim, que é a essência. Contra a aparência, a atenção pura, constrói um campo sem mais jardim, que é a essência. Enfim, então, nesse poema, que marca a primeira estranha ocorrência da primeira pessoa singular em Transposição, um eu convertido em atenção pura. Reparem que a instância subjetiva, né, contra as flores que vivo, tem uma marcação do eu ali, mas, em seguida, não tem mais, né? Essa terceira pessoa, a atenção pura, é, naturalmente, a instância subjetiva. Enfim, então, esse eu convertido em atenção pura aparece como instância construtiva. Transposto em atenção pura, o sujeito é aquilo que se opõe à aparência e aos limites da experiência, o que constrói um campo em que o jardim é reduzido à essência. Eu chamo a atenção para o vocabulário, obviamente, filosófico, metafísico, né? Do ponto de vista do mundo das aparências, o sujeito é oposição e, portanto, sem dúvida, também fracionamento e captura. Mas, no que toca ao campo abstrato das essências, constitui-se como instância construtiva. Como veremos, algumas dessas poucas ocorrências explícitas da primeira pessoa correspondem justamente à poetização autorreflexiva do próprio processo de transposição da experiência sensível num conteúdo inteligível, isso é, da metáfora que o poema constrói. Então, vou citar aqui um outro poema. Na verdade, a minha citação concerne mais o final do poema, mas eu vou ler ele todo. Depois eu vou destacar só as duas últimas estrofes. Eu vou, na verdade, comentar mais detidamente o Rosa, que vem a seguir. Ó pássaro, em minha mão encontram-se tua liberdade intacta, minha aguda consciência. Ó pássaro, em minha mão teu canto de vitalidade pura encontra minha humanidade. Ó pássaro, em minha mão pousado, será possível cantarmos em uníssono? Se és o raro pouso do sentimento vivo e eu, pranto vertido na palavra? Enfim,
Ontem a gente falou sobre a coisa do encavalamento e coisa. Eu acho que o que a Marilena hoje falou sobre o silêncio faz pensar que vale a pena fazer essas escansões e criar essas quebras de ritmo, né? Aí nesses encavalamentos, enfim. Mas o que me interessa mais são essas duas últimas partes, né? Ó pássaro em minha mão pousado, será possível cantarmos em uníssono? Se és o raro pouso do sentimento vivo e eu, pranto vertido na palavra? Em pouso, que cito aqui parcialmente, o pronome aparece de forma explícita pela primeira vez no livro para interrogar-se sobre o seu próprio sentido e relação com a vida, em curiosa forma de endereçamento, né, ao sentimento vivo. Endereçamento, aqui estou usando aquele termo de leitura de poesia, né? Ela se endereça a um interlocutor que, na verdade, é o próprio sentimento vivo, curiosamente. Nele, o pássaro pousado é claramente transposto, torna-se uma metáfora do sentimento ao qual se endereça o eu, uma espécie de símbolos, um desses símbolos caros a Eurídice. Por sua vez, também transferido, né, nesse pranto vertido na palavra, de uma certa maneira definido o eu como um pranto vertido na palavra. Como é que esse pranto que se inscreve na linguagem pode cantar em uníssono com a vitalidade pura do sensível? Me parece essa a questão que o poema coloca. Reparem que os poemas da Eurídice colocam um monte de questões, né? A questão é um aspecto importante da poética da Eurídice, e mesmo a inflexão da questão, que traz uma inflexão rítmica particular, né? Como a gente viu no da metafísica, enfim. Então, essa questão que me parece percorrer as imagens violentas do poema seguinte, o único de transposição no qual o pronome eu coloca-se enfaticamente em cena desde o primeiro verso, de maneira bastante violenta, inclusive. É esse, né? Que, enfim, eu aqui vou ler aqui mesmo. Eu assassinei o nome da flor, e a mesma flor, forma complexa, simplifiquei-a no símbolo, mas sem elidir o sangue. Porém, se unicamente a palavra flor, a palavra em si, é humanidade, como expressar mais o que é densidade inverbal, viva? A ex-rosa, o crepúsculo, o horizonte. Eu assassinei a palavra e tenho as mãos vivas em sangue. Isso aqui, ontem eu fiquei pensando naquilo naquela análise que o Paulo fez, né, do ritmo dos poemas, dos decassílabos ocultos, e vi, você me dirá depois se está certa a minha conta, que esse primeiro verso, eu assassinei o nome da flor, tem uma briga de dois ritmos bem tradicionais, que é a redondilha e o decassílabo. Eu assassinei o nome, é a redondilha. Eu assassinei o nome da flor, é o decassílabo. Eu tenho a impressão que a redondilha meio que cria uma violência dentro do decassílabo. De uma certa maneira, o ritmo mima a violência que está também no campo semântico. Né? Quer dizer, essa ideia de que tem uma briga de dois ritmos muito tradicionais na língua, que a gente escuta mesmo sem escutar, quer dizer, a gente escuta mesmo sem contar e sem ter certezas. Né? A gente reconhece esse ritmo. A redondilha, sobretudo, é um ritmo que todo mundo reconhece, é muito presente na língua. O decassílabo também. Então, acho que tem que reforça a violência, né, dessa frase. Eu assassinei o nome da flor. Eu assassinei o nome da flor. Tem duas possibilidades de dizer que, de certa maneira, se a gente diz eu assassinei o nome da flor, a gente atenua. Eu assassinei o nome, quebra, da flor, não sei, eu acho que cria um efeito de uma violência maior aí nesse processo. De uma certa maneira, né, essa ideia de, enfim... Mas isso é só uma digressão, na verdade, enfim... Então, assassino do nome, o eu lírico apresenta-se aqui como motor do processo pelo qual a palavra deixa de designar a coisa concreta, a forma complexa e sensível da rosa, para transpor-se simplificada no símbolo, uma flor ausente como aquela de Mallarmé. Eu trouxe uma citaçãozinha né, aquela citação conhecida do Mallarmé das divagações. Né? Eu vou citar a tradução. Ou, enfim, ou não sei. Bon, vou ler. J'ai dit une fleur, et hors de l'oubli où ma voix relègue aucun contour, en tant que quelque chose d'autre que les calices musicalement se lève
idée même est suave, l'absente de tout bouquet. Acho que é tão bonito, né? É tão... Eu digo uma flor e fora do esquecimento, onde minha voz relega nenhum contorno, como alguma coisa que os cálices sabidos musicalmente se eleva, ideia mesmo e suave, ausente de todos os buquês. Entretanto, né, distanciando-se dessa ideia suave de Mallarmé, citado na nem tão despretensiosa mini-poética de Eurídice, Rosa, o poema que eu li, encena uma violência. Ele não elide o sangue, né? Ao poetizar reflexivamente o próprio processo metafórico, tematizando o assassinato da palavra no interior do poema, esse eu, do qual nada sabemos, a não ser o crime do qual se acusa, não quer elidir o sangue. Assim, embora não tenha nada de confessional, a primeira pessoa que o poema coloca em cena também não é apenas uma instância abstrata, etérea, né, do pensamento. Numa alusão à concretude do corpo, mostra-nos mãos vivas em sangue, expondo, ou mais uma vez transpondo, a violência simplificadora da transposição simbólica em relação à intensidade sensível, né, de uma maneira, enfim, também transposta. Então, longe de ser um simples jogo intralinguístico, a metalinguagem implica aqui uma posição existencial na qual o próprio fazer poético aparece como uma forma de questionamento e investigação que se confronta também à percepção. Por isso, talvez, o poema deixe em aberto a pergunta: como expressar mais o que é densidade inverbal viva? Né? Ele também coloca uma questão que ele também deixa em aberto, né? Enfim, de certa maneira, é um movimento aí. Então, a violência do assassinato do nome na transposição simbólica, em Rosa, contrasta com a delicadeza de sensação, último poema dessa pequena série em que o eu lírico se mostra, em meu última leitura aqui. Eu poderia citar também esse, mas eu vou passar direto à sensação. O título remete diretamente à questão, né, da relação entre o sensível com o sensível. Vejo cantar o pássaro, toco este canto com meus nervos, seu gosto de mel, sua forma, gerando-se da ave como aroma. Vejo cantar o pássaro e, através da percepção mais densa, ouço abrir-se à distância, como rosa, em silêncio. Vejo cantar o pássaro. O primeiro verso é simples e pode ser entendido até literalmente. O canto não é ouvido, mas o eu lírico vê o pássaro cantar ao longe, né? Essa primeira pessoa, então, não é apenas o sujeito lógico de uma proposição impossível, né, como eu assassinei o nome da flor, que é imediatamente metafórica, mas remete a um corpo que percebe, a uma experiência concreta que poderia até ser biográfica, né? Entretanto, a percepção visual de um objeto normalmente captado pelo ouvido, o canto, né, desencadeia uma sucessão de metáforas que transpõem a imagem do pássaro que canta em sensação tátil, gustativa e olfativa. O objeto percebido transpõe-se, assim, de um sentido ao outro, numa interessante metamorfose que leva, finalmente, à audição do que é inaudível, isso é, a consciência da distância que, impedindo de ouvir o som do canto, se abre no espaço, ou talvez no tempo, como rosa, em silêncio. O nome da flor, assassinado no poema que lemos anteriormente, aqui retorna, qual fantasma, em sua etérea consistência de símbolo. Transposta, essa rosa é uma ex-rosa. Crepúsculo da designação torna-se um horizonte aberto de significação simbólica, no qual a densidade inverbal da sensação viva encontra uma forma de expressão, ou talvez de transposição, nessa percepção mais densa que o próprio poema nos oferece. Afinal, não é na leitura desse belo poema que, de certa forma, vemos o pássaro cantar, que ouvimos o seu canto silencioso? Tratada com delicadeza, a materialidade sonora da língua sobressai em discretas rimas internas, na repetição de vogais, em regularidades rítmicas, em métricas cuja tonalidade tradicional o ouvido escuta, mesmo que a consciência não as reconheça, um decassílabo cortado em 2 no final da primeira estrofe, outro completo no início da segunda, outros ainda quebrados, desconstruídos em versos de 6 e de 8 sílabas.
Enfim, todo um artesanato daquilo que na língua é sensação e afeto sedimentado. Funciona aqui como suporte das transferências metafóricas que, operando no campo semântico, deslocam e transpõem a complexidade viva da sensação na beleza de uma construção simbólica. Enfim, é isso. Deixo aqui esse diálogo meio aberto, sem muita conclusão, mas acho que já até falei demais, ainda bem que eu achei que meu texto estava curto, mas acho que falei muito no tempo de sensação de... Enfim...